O vídeo de hoje é sobre sistemas de equações. Por exemplo, o sistema x mais y igual a 75, x igual a y mais 5, é um sistema de duas equações com duas incógnitas, x e y. São os sistemas que nós vamos estudar no 8º ano, são sistemas de duas equações com duas incógnitas, e essas duas equações são do primeiro grau. Ou seja, temos duas equações literais e cada uma tem duas letras, neste caso o x e o y. Este sistema também se pode escrever com outro aspecto, x mais y igual a 75 e x igual a y mais 5. O sinal de conjunção que se lê I. Uma das coisas importantes a saber acerca de um sistema é escrevê-lo na forma canónica, ou seja, escrevê-lo de forma que no primeiro membro de ambas as equações estejam os termos com incógnita, com x e com y, neste caso, e no segundo membro estejam os termos independentes, ou seja, queremos um sistema com este aspecto. AX mais BY igual a C, DX mais EY igual a F. Por exemplo, o sistema que estávamos a considerar não está escrito na forma canónica, porque a primeira equação está tudo bem, mas a segunda tem a variável y no segundo membro. Então, para escrevermos este sistema na forma canónica, mantemos a primeira equação tal e qual como ela está, mas na segunda o y tem que passar para o primeiro membro. E, como sabemos, quando passa para o primeiro membro, troca de sinal. E, portanto, obtemos um sistema em que a primeira equação fica na mesma, x mais y igual a 75. A segunda equação vai ser x menos y igual a 5. E agora sim, temos um sistema escrito na forma canónica. Portanto, sempre que pedir para escrever o sistema na forma canónica, significa que queremos colocar os termos com incógnita no primeiro membro ordenados por ordem alfabética. Por exemplo, se as incógnitas forem x e y, aparece primeiro o termo com x e só depois o termo com y. E no segundo membro aparecem apenas os termos independentes, ou seja, os números que estão sozinhos. Encontrar a solução de um sistema é encontrar o par ordenado que verifica ambas as equações. Ou seja, temos que ter uma solução para cada uma das letras, mas as duas juntas têm que resolver as duas equações. Ou seja, vamos encontrar uma solução que se escreve desta forma, um x e um y dentro de parênteses, em que o primeiro número é sempre o número da primeira letra na ordem alfabética, neste caso o x, o segundo número é sempre a segunda letra. Vamos então verificar, por exemplo, se 3540, se o par ordenado 3540 é a solução do sistema que vimos anteriormente aqui na forma canónica. Então, isso significa que eu vou substituir o x por 35, porque é o primeiro número, e o y por 40, porque é o segundo número. Portanto, tanto na primeira equação como na segunda, o x vai ser substituído por 35, o y vai ser substituído por 40. Então, fazendo isso, vamos obter 35 mais 40 igual a 75, o número mantemos igual, 35 menos 40 igual a 5. E agora fazemos os cálculos no primeiro membro. 35 mais 40 dá 75, portanto fica 75 igual a 75. 35 menos 40 dá menos 5, portanto obtemos menos 5 igual a 5. Ora, nesta fase temos que decidir se temos uma proposição verdadeira ou uma proposição falsa. A proposição é verdadeira se ambas as igualdades forem verdadeiras. Se pelo menos uma das igualdades for falsa, a proposição é falsa. Ora, 75 igual a 75 é verdadeiro, mas menos 5 igual a 5 é falso. Portanto, temos uma proposição falsa.
Ora, se a proposição é falsa, significa que o par ordenado 35, 40 não é solução do sistema. Vamos então verificar se o par ordenado 40, 35 é. E se é 40, 35, significa que vamos substituir o x por 40 e o y por 35. Ora, fazendo isso, vamos obter 40 mais 35 igual a 75 e 40 menos 35 igual a 5. Efetuando os cálculos, 40 mais 35 dá 75, 40 menos 35 dá 5. Por isso obtemos 75 igual a 75, 5 igual a 5. Como ambas as igualdades são verdadeiras, a proposição é verdadeira. E se a proposição é verdadeira, significa que o par ordenado 40-35 é a solução do sistema. Ora, temos uma forma de verificar se um par ordenado é solução ou não, mas se não soubermos este par ordenado, podemos estar a tentar infinitos pares ordenados até chegarmos a um que funcione. Então, para já, depois mais tarde vamos ver outra forma, mas para já vamos apenas ver como é que podemos resolver graficamente um sistema, ou seja, vamos ver a resolução gráfica de um sistema. Para resolver graficamente um sistema, o primeiro passo é resolver as duas equações em ordem ao y. Como temos duas equações do primeiro grau com duas incógnitas, resolvemos em ordem ao y para elas ficarem com o aspecto de uma reta, que é para depois conseguirmos desenhar a reta. Então, na primeira equação temos x mais y igual a 75. Para resolver em ordem ao y, significa que o x tem que passar para o segundo membro. E se passa para o segundo membro, como ele estava positivo, vai ficar negativo. E, portanto, obtemos y igual a 75 menos x. Na segunda equação, temos que passar também o x para o segundo membro, mas vamos obter menos y igual a 5, como o x estava positivo, agora fica negativo, menos x. Ora, a primeira equação já está resolvida, portanto repetimos-la, mas a segunda equação o y estava negativo. Como já vimos, para que uma variável que está negativa passe a positiva, basta multiplicar ambos os membros por menos 1, ou seja, na prática basta trocar todos os sinais dessa equação. E, portanto, como estava menos y, fica y, como estava 5, fica menos 5, como estava menos x, fica mais x. E já temos as duas equações resolvidas em ordem ao y. O segundo passo é encontrar as coordenadas de 2 pontos para cada reta. E como é que vamos fazer isso? Para cada reta, vamos fazer uma tabela onde vamos atribuir 2 valores quaisquer ao x e calcular os respectivos valores para o y. Vamos começar com a primeira equação. Ora, fazemos uma tabela com x e com y e decidimos que valores é que queremos usar para o x. Eu decidi usar o 0 e o 75, mas podia usar qualquer outro número que eu quisesse. Ora, se o x for 0, quando substituímos o x por 0, vamos obter 75 menos 0. E, portanto, escrevemos aqui na tabela 75 menos 0. Ora, 75 menos 0 é 75. E, portanto, vamos ter um ponto, que é o ponto coordenadas 0, 75. Portanto, aqui está o ponto 0, 75. Quando o x for 75, vamos substituir o x por 75. E, portanto, vamos obter 75 menos 75, que já está escrito aqui na tabela. E 75 menos 75 dá 0. Como dá 0, significa que temos as coordenadas do ponto 75, 0. E cá estão as coordenadas do ponto. Portanto, já temos 2 pontos para esta reta. Como é uma reta, só precisamos de 2, mas se quiséssemos, podíamos calcular mais. Não vale a pena,
para desenhar uma reta basta ter as coordenadas de 2 pontos. Fazemos exatamente a mesma coisa para a segunda equação, para y igual a menos 5 mais x. Neste caso, podia ter escolhido os mesmos valores para o x, mas não escolhi, escolhi o 0 e o 5. Ora, quando eu substituo o x por 0, vou obter menos 5 mais 0. E menos 5 mais 0 é menos 5. O que significa que eu vou ter o ponto de coordenadas 0, menos 5. Ora, cá está 0, menos 5. Quando substituo o x por 5, vamos obter menos 5 mais 5. Ora, menos 5 mais 5 dá 0. E, portanto, obtemos as coordenadas de outro ponto. 5, 0. Cá está o ponto de coordenadas 5, 0. Próximo passo. Representar graficamente as duas retas. Portanto, passo 3. Representar graficamente as duas retas. Ora, eu já construí um referencial. Vocês, no vosso caderno quadriculado, constroem o referencial alinhadinho com as linhas, com as quadrículas, e depois, neste caso, como temos números que vão desde o 0 até ao 75, até ao menos 5, usei que cada quadrícula eram 5 unidades e, portanto, marquei no eixo do x, que é o eixo horizontal, pontos até 80, de 5 em 5, e no eixo do y marquei pontos até ao 75, também de 5 em 5. Ora, vamos marcar o ponto 0,75. Como eu estava a dizer, vamos representar o ponto de coordenadas 0,75. Ora, 0 no x, 75 no y. E marcamos um ponto que fica sobre o eixo do y. E agora o ponto 75, 0. Ora, 75 no x, 0 no y. E, portanto, marcamos um ponto que fica sobre o eixo do x. E já podemos traçar a reta que representa a primeira equação. E para isso vou usar uma régua e traçamos uma reta que passa nos dois pontos. Ora, esta reta é a reta da equação y igual a 75 menos x. Vamos fazer exatamente a mesma coisa para a outra equação e, portanto, vamos marcar os pontos 0, menos 5, 0 no x, menos 5 no y. Portanto, temos um ponto marcado sobre o eixo do y e depois temos o ponto 5, 0. 5 no x, 0 no y. E, portanto, temos um ponto sobre o eixo do x. Novamente, como já temos dois pontos, com a régua, vamos traçar a reta que passa nos dois pontos. Ora, temos que fazer isto com algum cuidado, que é para as coordenadas do ponto que vamos encontrar e que precisamos, depois corram bem. Eu, neste caso, não tenho quadrículas, mas vocês com as quadrículas é sempre mais fácil. E, portanto, esta equação é a equação y igual a menos 5 mais x. Ora, o que nós queremos são as coordenadas do ponto que satisfaz ou que torna verdadeiras ambas as equações. Ou seja, queremos o ponto de interseção das duas retas. Ou seja, a solução que nós estamos à procura do sistema é este ponto aqui, onde as duas retas se cruzam. E, usando a régua novamente, vamos ver quais são as coordenadas no eixo do x
verificamos que é 40 e no eixo do y. E verificamos que é 35. Portanto, o ponto de coordenadas 40, 35 corresponde à solução do nosso sistema. E podemos escrever que o conjunto de solução do sistema é o ponto de coordenadas 40, 35. Aliás, como já tínhamos visto anteriormente, quando verificámos que este era efetivamente a solução do sistema. Recapitulando, resolvemos ambas as equações em ordem ao y, fazemos uma tabela para cada uma das equações para encontrar para cada uma 2 pontos e depois representamos as duas retas graficamente. E vamos procurar o ponto onde as retas se intersetam, ou seja, onde as retas se cruzam, o ponto que é comum às duas retas. As coordenadas desse ponto são a solução do nosso sistema. Neste caso, a solução do sistema é o ponto de coordenadas 40, 35. Ora, resta-nos dizer mais uma informação, que é, se as retas forem concorrentes, como aconteceu neste exemplo que acabamos de ver, significa que conseguimos encontrar o ponto de interseção e que esse ponto de interseção é a solução do sistema. E, portanto, dizemos que o nosso sistema é possível e determinado, porque tem apenas uma solução, tem apenas um ponto que é a solução. Mas pode acontecer que nós, quando resolvemos o sistema desta forma, graficamente, quando desenhamos as retas, elas sejam estritamente paralelas. Ora, se as retas forem estritamente paralelas, elas não se intersetam, portanto não vai haver ponto de interseção. E então dizemos que o sistema não tem solução, ou seja, que o sistema é impossível. Pode ainda acontecer uma terceira coisa, que é as duas retas ficarem sobrepostas, ou seja, dizemos que as retas são coincidentes. Ou seja, todos os pontos da reta, porque no fundo é apenas uma reta, são solução. E nesse caso o sistema é possível, mas é indeterminado, porque tem infinitas soluções. Vamos aprender ainda mais coisas sobre sistemas, mas para já é apenas esta a informação e, portanto, resta-nos praticar.